Imagine que você está parado em um corredor de escola perfeitamente polido. O silêncio é interrompido apenas pelo som rítmico de botas pesadas e o clique metálico de armas de última geração. São 400 policiais. Eles estão equipados com o que há de melhor em tecnologia militar: escudos balísticos, capacetes de Kevlar e rifles de precisão. Mas eles estão imóveis. Do outro lado de uma porta de madeira compensada, crianças gritam. Por 77 minutos, o tempo parou em Uvalde, Texas. O que aconteceu dentro daquelas salas enquanto o exército do lado de fora hesitava? Como um jovem que sequer tinha barba no rosto conseguiu paralisar a maior potência militar do mundo? A resposta não está no calibre da arma que ele usava, mas em uma vida inteira de sinais que todos, sistematicamente, escolheram ignorar. Fique até o final, porque o que a perícia extraiu do celular de Salvador Ramos minutos antes do ataque revela que este massacre não foi um surto psicótico, mas uma execução fria, planejada desde as cicatrizes de sua infância. Salvador Rolando Ramos não nasceu um monstro. Ele foi meticulosamente forjado pelo abandono e pela disfunção. Nascido em 16 de maio de 2004, sua primeira infância foi um laboratório de instabilidade emocional. A relação com a mãe, Adriana Martínez, era pautada por conflitos explosivos e pela negligência decorrente de um vício profundo em substâncias, o que criava um ambiente onde o medo era a única constante. O pai, Salvador Ramos, era uma figura de ausência e violência intermitente, deixando um vácuo de autoridade e afeto que o filho nunca soube como preencher. Em uma casa onde as refeições eram incertas e o acolhimento era inexistente, o garoto desenvolveu uma visão de mundo onde o isolamento era sua única armadura contra a dor. Ao entrar na escola primária, a fala, que deveria ser sua ferramenta de conexão, tornou-se sua maior prisão. Salvador sofria de uma gagueira severa e um distúrbio fonético que o transformaram no alvo perfeito para o escárnio alheio. Robb Elementary, a mesma escola que ele atacaria anos depois, ele passava os recreios encostado nos muros, observando os outros com um olhar que misturava um desejo desesperado de pertencimento e um ressentimento que começava a apodrecer em sua mente. O bullying que sofreu não foi apenas verbal, foi uma desconstrução sistemática de sua dignidade humana por parte de colegas, e por vezes pela indiferença de adultos. Guarde bem este detalhe. As salas onde ele sofreu as maiores humilhações na quarta série foram exatamente as salas 111 e 112, os palcos que ele escolheu, anos depois, para o seu rito de vingança final. A psicologia criminal define indivíduos como Salvador Ramos através de uma lente de acumulação de injustiças percebidas. Para ele, cada risada abafada no corredor da escola, cada vez que sua gagueira o impedia de completar uma frase e cada dia que passava em uma casa sem estrutura, eram tijolos na construção de um muro entre ele e a humanidade. Ele não via o mundo como um lugar de oportunidades, mas como um campo de batalha onde ele já havia perdido antes mesmo de começar a lutar. Esse sentimento de derrota prematura é o que frequentemente precede o desejo de uma vitória póstuma, onde o atirador aceita a própria morte em troca de um momento de domínio absoluto sobre aqueles que ele acredita terem o desprezado. Na transição para a adolescência, o comportamento de Salvador deixou de ser meramente defensivo para se tornar sádico e calculista. Ele encontrou na internet um refúgio sombrio onde sua gagueira não importava, mas sua agressividade e falta de limites sim. Foi nesse período que a crueldade com animais se tornou um hábito documentado e perturbador. Ele matava gatos da vizinhança e exibia os corpos em sacos plásticos, buscando uma validação doentia em fóruns anônimos e aplicativos de chat como o Yubo. A automutilação que praticava no próprio rosto, abrindo cicatrizes profundas com facas diante do espelho, era uma tentativa desesperada de externalizar uma agonia interna que ele não sabia nomear. Ele estava se desumanizando propositalmente, preparando sua mente para ver o sofrimento alheio com a mesma indiferença gélida com que via o seu próprio sangue. Ao analisarmos os meses de isolamento em seu quarto, percebe-se que Salvador criou uma realidade paralela. Ele não consumia apenas entretenimento, ele consumia manuais de ódio. O algoritmo das redes sociais, que muitas vezes prioriza o engajamento através do choque, serviu como um tutor sombrio. Ele estudou o massacre de Columbine e o de Sandy Hook não com horror, mas com uma curiosidade técnica. Ele queria entender como dois adolescentes ou um jovem solitário conseguiram parar o mundo. Ele anotava mentalmente o que funcionou e o que falhou naquelas ações,
transformando seu quarto em um centro de comando para uma operação militar contra crianças indefesas. A transição da tortura de animais para o planejamento do massacre escolar é o que os especialistas chamam de progressão de alvos. Quando Salvador matava gatos e exibia os corpos, ele estava testando sua própria capacidade de ignorar o sofrimento de um ser vivo. Ele estava treinando seu cérebro para não sentir a resposta biológica natural de repulsa à violência. Quando ele finalmente entrou na Robb Elementary, aquela resposta já havia sido completamente desligada. Para ele, as crianças nas salas 111 e 112 não eram seres humanos com futuros e famílias. Eram apenas representações simbólicas do sistema que ele queria destruir. Conforme os anos passavam, o abismo entre Salvador e a realidade só aumentava. Ele tornou-se um fantasma no sistema escolar de Uvalde. Seus professores notavam sua ausência, mas poucos investigavam o que acontecia atrás das portas trancadas de seu quarto. Ele passava noites inteiras imerso em conteúdos de massacres anteriores, estudando a tática de outros atiradores como se fossem manuais de instrução. A psicologia chama isso de ideação homicida progressiva, onde o indivíduo substitui seus sonhos de futuro por fantasias de destruição. Para Salvador, a escola não era mais um local de ensino, mas o símbolo de toda a sua rejeição, um monumento que ele precisava derrubar para que o mundo finalmente notasse sua existência. Nos meses que antecederam o massacre, o isolamento de Salvador atingiu níveis patológicos. Após ser formalmente expulso do ensino médio por faltas excessivas, ele se trancou em uma bolha de ódio digital alimentada por algoritmos de redes sociais que reforçavam seu desprezo pela vida. Ele começou a trabalhar no restaurante Wendy's com um único propósito pragmático: acumular cada centavo para comprar o kit de guerra que via nos seus vídeos favoritos. Colegas de trabalho lembram dele como uma presença sinistra, alguém que conseguia ficar em silêncio absoluto por horas, e de repente fazia perguntas perturbadoras sobre a morte ou lançava ameaças veladas que faziam o ar ficar pesado. Ele já não via as pessoas ao seu redor como seres humanos, mas como meros obstáculos biológicos em um jogo de vingança que ele estava prestes a transpor para a realidade física. A compra do arsenal, realizada com uma precisão fria logo após seu aniversário de 18 anos, foi o ápice de um plano traçado na escuridão absoluta. Salvador não estava apenas comprando rifles de alta potência, ele estava adquirindo uma identidade de onipotência que nunca possuiu na vida real. Ele escolheu munições de fragmentação total, desenhadas para explodir dentro do corpo e causar o máximo de destruição interna, revelando um desejo psicopático de punir a sociedade da maneira mais gráfica e traumática possível. Ele chegou a postar fotos das armas em seu perfil, marcando estranhos e testando quem teria a coragem de denunciá-lo. Ninguém o fez. A inércia da sociedade digital foi o último sinal verde de que ele precisava. Na manhã de 24 de maio de 2022, a briga banal com a avó por causa de uma conta de Wi-Fi foi apenas a faísca final para uma bomba que estava programada há quase 2 décadas. Ao atirar no rosto da mulher, que apesar de todas as suas falhas, era o último elo de cuidado que ele possuía, Salvador rompeu o último e mais frágil laço que o prendia à espécie humana. O que entrou na Robb Elementary minutos depois não era mais o menino gago que sofreu bullying naquelas mesmas salas, mas um indivíduo que havia decidido que o mundo deveria sangrar tanto quanto ele acreditava ter sangrado emocionalmente por toda a sua vida. O detalhe da música triste tocando em seu celular durante o massacre revela um traço narcisista profundo. Salvador queria ser o protagonista de um drama trágico que ele mesmo dirigia. Ele não queria apenas matar, ele queria que o ambiente tivesse uma estética de fim de mundo. Esse comportamento mostra que ele estava consciente da posteridade de seus atos. Ele sabia que cada detalhe, desde as mensagens enviadas para a Alemanha até a trilha sonora do crime, seria analisado por especialistas, jornalistas e criadores de conteúdo. Ele estava escrevendo sua própria biografia com o sangue de inocentes, garantindo que nunca mais seria o menino invisível da 4ª série. O que aconteceu em seguida desafia a lógica e a coragem humana. Salvador entrou na escola por uma porta que falhou em trancar automaticamente e seguiu diretamente para as salas 111 e 112. Lá dentro, ele encontrou crianças de 9 e 10 anos e suas professoras, que celebravam o fim do ano letivo. Ele disparou contra a professora Irma Garcia e iniciou uma execução fria e metódica ao som de músicas melancólicas que colocou para tocar no próprio celular.
Ele zombava do medo das crianças, gritando frases de efeito e dizendo boa noite antes de puxar o gatilho. Ele queria que aquele momento fosse cinematográfico, uma ópera de horror onde ele era o diretor e o carrasco. Mas o verdadeiro horror estava acontecendo a poucos metros dali, no corredor. Enquanto o sangue inundava as salas, 400 policiais equipados com tecnologia militar permaneciam paralisados por uma falha catastrófica de comando. Eles ouviam os disparos ecoando pelas paredes. Eles ouviam os pedidos de socorro abafados. Mas a desorganização e, em última análise, a covardia operacional falaram mais alto. Policiais foram captados por câmeras de segurança passando álcool em gel nas mãos e checando seus celulares enquanto crianças feridas ligavam desesperadamente para o 911 debaixo de suas mesas. Hello? Calling with the police. Are you okay? No, there's a school shooting. Okay, yes, ma'am. I have multiple units there. Are you with officers or are you barricaded somewhere? I'm in classroom. What's the classroom number? 1012. 1012. 112. 112, yes, ma'am. What's your name, ma'am? Chloe Torres, please hurry. There's a lot of dead bodies. Hold the line, okay? You said you're in classroom 112? Yes, ma'am. Please, seek help. You need to tell them that they need to be quiet. I am. I'll tell you everybody because of their mouth. Nobody's listening to me. I know how to handle these situations. My dad taught me when I was a little girl. Send help. One of my teachers are still alive, but they're shot. How far are y'all away? They're inside of the building, okay? You just stay quiet, okay? They're inside the building. You just need to stay quiet. There's a school shooting. Yes, I'm aware. I was talking to you earlier. You're still there in your room? You're still in room 112? Yeah. Okay, you stay on the line with me. Do not disconnect. Can you tell the police to come to my room? I already told them to go to the room. We're trying to get someone to you. You hear anyone come in that they're not supposed to be, if they don't say that they're police, y'all pretend that you are asleep, okay? Essa inércia permitiu que Salvador Ramos desfrutasse de sua guerra particular por 77 minutos, transformando uma escola em um matadouro, enquanto o mundo esperava do lado de fora. Durante esses 77 minutos, Salvador não estava apenas matando, ele estava encenando um roteiro de poder. Ele alternava momentos de silêncio absoluto com explosões de disparos, mantendo os sobreviventes em um estado de terror psicológico indescritível. A desorganização das forças policiais no corredor serviu apenas para alimentar seu delírio de onipotência. Enquanto os oficiais, muitos deles pais de alunos daquela mesma escola, hesitavam por falta de comando claro, Salvador exercia o papel de juiz, júri e carrasco. A falha na comunicação policial foi tão profunda que, em certos momentos, os agentes nem sabiam se o atirador ainda estava ativo ou se havia se suicidado. O impacto nas famílias de Uvalde é uma sentença de prisão perpétua sem grades. O luto por uma criança perdida em um massacre escolar é diferente de qualquer outra perda. É um luto carregado de "e se?". E se a porta estivesse trancada? E se a polícia tivesse entrado no primeiro minuto? E se alguém tivesse levado a sério as ameaças dele no aplicativo Yubo? Essas perguntas corroem a comunidade de dentro para fora, transformando a pequena cidade em um epicentro de dor crônica. Para os sobreviventes, o som do silêncio agora é assustador, pois lembra os momentos em que se fingiram de mortos esperando que o monstro passasse por suas mesas sem notar que ainda respiravam. A análise das mensagens que Salvador enviou para uma jovem na Alemanha antes de morrer mostra que ele buscava a infâmia mundial como uma forma de compensar uma vida inteira de invisibilidade e desprezo. Ele queria que o mundo sentisse o seu nome, já que nunca fora notado pelo afeto ou pelo talento. O massacre de Uvalde não terminou com a sua morte. Ele deixou uma ferida purulenta sobre como a falha sistemática na identificação de traços psicopáticos em jovens pode resultar em um horror indescritível. Para as famílias das vítimas, o nome de Salvador não representa apenas um assassino, mas o símbolo de um sistema que falhou em protegê-los em todas as etapas possíveis. A morte de Salvador Ramos não trouxe um ponto final, apenas um ponto de interrogação. Ele foi enterrado em um local não revelado para evitar profanações, mas seu legado de terror continua a inspirar outros indivíduos marginalizados em fóruns anônimos da internet. A facilidade com que ele transformou sua raiva em um arsenal letal é um lembrete de que as leis de acesso a armas
quando não acompanhadas por um sistema de saúde mental vigilante, criam um cenário perfeito para o desastre. Ele era um adulto perante a lei, mas emocionalmente era uma criança ferida e vingativa com o poder de fogo de um pelotão de fuzilamento. A Robb Elementary hoje é um túmulo de concreto e memórias interrompidas, mas a história de Salvador Ramos é um alerta final e desesperado para todos nós. O mal não nasce pronto, ele é alimentado por cada olhar que desviamos, por cada pedido de ajuda que ignoramos e por cada sinal de alerta que tratamos como exagero. O Uvalde será para sempre o lembrete sombrio de que a maior arma de um assassino não é o rifle que ele segura com as mãos, mas a indiferença crônica de uma sociedade que permite que jovens mergulhem no abismo sem que ninguém tente estender a mão. Se você chegou até o final deste relato, entende que o perigo não reside apenas no ato final de violência, mas no silêncio ensurdecedor que o precede. A Robb Elementary School foi demolida, mas o terreno onde ela ficava permanece impregnado pela memória daquele dia de maio. A história de Salvador Ramos é um espelho escuro que reflete as falhas de uma sociedade que valoriza a privacidade digital acima da segurança pública e a posse de armas acima da proteção da infância. Ele foi o resultado de uma equação onde todas as variáveis estavam erradas. Uma família destruída, uma escola indiferente, uma internet tóxica e um sistema policial acovardado. Enquanto essas variáveis não forem alteradas, o abismo obscuro continuará a produzir novos nomes para a lista de tragédias que o mundo lamenta, mas insiste em não prevenir. Para finalizar este documentário, precisamos olhar para as fotos das vítimas e entender que elas não são apenas estatísticas. Eram crianças que tinham planos para as férias, que amavam seus pais e que confiavam que a escola era o lugar mais seguro do mundo. Salvador Ramos roubou essa confiança. Ele roubou o futuro. Mas o maior roubo foi cometido pela indiferença coletiva, que permitiu que um jovem desse sinais claros de psicopatia por anos, sem que uma única mão fosse estendida para detê-lo ou tratá-lo. O massacre de Uvalde é o nosso maior aviso. O próximo Salvador Ramos pode estar agora mesmo em um quarto escuro, gaguejando diante de um espelho e planejando como fazer o mundo finalmente ouvir o seu grito de ódio. A pergunta que fica é: nós vamos ouvir desta vez ou vamos esperar pelo próximo 24 de maio? Se você quer assistir mais vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no Abismo Obscuro. Até o próximo vídeo.